Canal do Mundo do Futebol. Bom, galera, antes disso, vamos passar um resumo da Olimpíada no futebol feminino. O Brasil não conquistou a medalha de ouro, né? Ficou com a prata mais uma vez. Então vamos lá para o resumo disso aqui, da Olimpíada de Futebol Feminino. Vamos lá, campanha dos Estados Unidos. Vamos começar por isso. Os Estados Unidos terminaram com 100% de aproveitamento, tá certo, gente? Estou considerando que os Estados Unidos venceu a Alemanha por 1-0. Sei que foi na prorrogação, terminou 0-0 no tempo normal, mas, bom, eu conto que a prorrogação faz parte do jogo, tá certo? Não é um novo jogo, não. Bom, vamos lá, gente. Os Estados Unidos começou vencendo o Zâmbia por 3-0. Venceu a Alemanha por 4-1 na segunda rodada da fase de grupo. Venceu na terceira rodada a Austrália por 2-1. Nas quartas de final venceu o Japão por 1-0. E venceu na semi a Alemanha na prorrogação por 1-0. E venceu na final o Brasil por 1-0. Beleza? Então aqui, se você for contar dessa forma, 100% de aproveitamento da seleção americana nas Olimpíadas de Futebol Feminino. Ou na Olimpíada de Futebol Feminino. Campanha do Brasil, gente. O Brasil estreia na Olimpíada vencendo a Nigéria por 1-0. Na segunda rodada, perdeu para a Espanha 2-0. Na terceira rodada, perdeu para o Japão 2-1. Nas quartas de final, venceu a França por 1-0. Na semifinal, venceu a Espanha por 4-2. E na final, perdeu para os Estados Unidos por 1-0. Certo? Ali ficando com a medalha de prata. Os Estados Unidos com a medalha de ouro. No caso da Alemanha, a Alemanha foi quem ficou com bronze, tá? Eu já até falei isso em outro vídeo. A Alemanha venceu a Espanha por 1-0 e ficou com a medalha de bronze, né? No futebol feminino. Agora, gente, indo para comentários sobre essa campanha do Brasil e tudo isso que aconteceu na Olimpíada de Futebol Feminino. A medalha de ouro para os Estados Unidos foi merecida? Eu já tinha colocado isso aqui em outro vídeo e vou só voltar a repetir, na verdade. Se você for avaliar a campanha, os Estados Unidos mereceram sim a medalha de ouro. A única seleção que acabou com 100% de aproveitamento na Olimpíada, gente. Não perdeu nenhum jogo, não empatou nenhum jogo. Eu tô voltando a repetir. Eu tô contando que a prorrogação não é um novo jogo, e sim a continuação, o plus de um jogo, os acréscimos de um jogo de futebol. Beleza? Contando dessa maneira, os Estados Unidos acabou 100% na Olimpíada, vencendo todos os jogos. E bom, gente, os Estados Unidos começou sendo favorita? Não, a favorita para ganhar a medalha de ouro era a Espanha, certo? Inclusive de longe, por ser a atual campeã mundial, beleza? Da Copa do Mundo de futebol feminino com sobras, e ser a atual campeã da Nations League de futebol feminino, beleza? Por tudo isso, a Espanha era favoritíssima para levar a medalha de ouro, o título no caso. Mas passou longe disso, né? Nem a terceira posição a Espanha pegou. A Espanha ficou na quarta posição, certo? Surpresa em uma dessas três posições aqui. Olha, gente, se você for avaliar o antes da Olimpíada, a surpresa é o Brasil. Está com vice-campeonato. A Alemanha não é surpresa, certo? É um time que já tem uma estrutura montada, uma estrutura de futebol feminino muito bem reconhecida pelo mundo inteiro, certo? A estrutura da seleção da Alemanha e do campeonato alemão de futebol feminino. O Brasil realmente foi uma surpresa, porque começou jogando mal contra a Nigéria e vencendo por 1-0. O Brasil perde para a Espanha, perde para o Japão, passa na sorte, certo? Porque dependia que a Austrália não vencesse os Estados Unidos na última rodada, no outro grupo. Isso aconteceu, o Brasil passou. Vai para as quartas, vence a França quando não era a favorita era a França. Vence a Espanha quando não era a favorita e faz o melhor jogo dos últimos anos
certo? Dela mesma, enquanto seleção feminina do Brasil, foi contra a Espanha. O melhor jogo dos últimos anos, tá? Vai pra final, e aí... Na final, gente, é o seguinte. O Brasil jogou mal contra os Estados Unidos? Não, não jogou mal. O Brasil pressionou, teve chances. Olha, eu não vou muito nessa explicação até um certo ponto torcedora de muitos comentaristas de ficar falando aqui que o Brasil mandou no jogo. O Brasil foi muito superior. Não foi. Não foi muito superior. O Brasil criou chances, no geral do jogo, até mais claras que a dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos tiveram chance cara a cara também. A Lorena teve que defender algumas bolas bem complicadas, tá? Mas o Brasil, o que vale dizer disso tudo, não jogou mal. Afinal, não. Agora, os Estados Unidos, gente, eles, ou elas no caso, se aproveitaram muito de uma situação interessante. Físico. Elas impuseram muito bem fisicamente em cima da seleção brasileira. Elas são mais fortes fisicamente. Então, o tempo todo, principalmente no primeiro tempo, os Estados Unidos se impôs muito fisicamente em cima da seleção brasileira e conseguia ter espaço, obter espaço através disso, certo? O gol foi da Swanson. Bom, eu vou até pesquisar aqui porque eu tô me esquecendo o nome dela, gente. Da autora do gol dos Estados Unidos, tá? Eu vou pesquisar aqui melhor. Mas o que vale dizer? Merecido essa medalha de ouro para os Estados Unidos? O Brasil foi roubado? Não acho isso não, gente. Não acho isso não. O Brasil fez uma bela campanha e perdeu para uma seleção do qual, sim, o Brasil tem uma freguesia tremenda para os Estados Unidos. Gente, o que eu passei ontem, falei, né, 24 vitórias dos Estados Unidos, aquilo é um retrospecto, porque se você for pro geral de todos os jogos, olha a freguesia de quanto é. Eu até peço desculpa aos amigos, porque o retrospecto que eu passei ontem não foi o geral não. Ao que parece foi só pela Olimpíada, bom, não foi o geral pra valer. Porque o geral pra valer de Brasil e Estados Unidos no futebol feminino, contando tudo, simplesmente tudo, desde sempre, são 34 vitórias dos Estados Unidos, 4 vitórias do Brasil e 5 empates. Gente, é um massacre, se você for ver, dos Estados Unidos em cima do Brasil, em questão de vitórias. Outra, 5 ouros os Estados Unidos têm no futebol feminino em Olimpíadas, dos quais 3 foram em cima da seleção brasileira, certo? E as 3 vezes com a Marta estando lá com o Brasil. A Marta ontem foi reserva, mas entrou no segundo tempo, e é a terceira vez que a Marta perde para os Estados Unidos. De 6 Olimpíadas que disputou, 3 finais foram contra os Estados Unidos, e a Marta, junto à seleção brasileira, perde as 3 para os Estados Unidos. Certo, gente? Isso é um retrospecto que eu sei que para muitos brasileiros, poxa, como é que ele fala uma coisa dessa? Isso é histórico, gente, do futebol. Faz parte, do mesmo jeito que o Brasil tem superioridade contra outras seleções, como por exemplo, eu passei aqui o retrospecto de confrontos entre Brasil e Espanha. O Brasil levou uma imensa vantagem de 9 vitórias contra 3 ou 4 da Espanha. Certo, gente? Então, isso é a história do futebol. Os Estados Unidos não estão aí a passeio, não. Agora, em estreia de treinador, foi isso que prejudicou o Brasil? O Arthur Elias ser colocado pouco antes da Olimpíada? Não, não foi. Por que eu estou dizendo isso? A seleção dos Estados Unidos, gente, estava com uma treinadora que era estreante também. Era a primeira competição oficial dela. A Emma Hayes, ex-treinadora do Chelsea, no futebol feminino, foi quem assumiu a seleção americana. E ela estava como estreante também em primeira competição oficial à frente dos Estados Unidos. Então não foi isso que determinou se o Brasil ia ser campeão ou não. O Brasil tem que levar para frente esse projeto. Tem que entender, a partir de agora, que é um caminho para se chegar a títulos. Que não tenha sido por
coincidência ou na sorte, não. Que o Brasil leve a forma como jogou, a forma madura, pra cima, com velocidade, pra frente, em outras competições que vai disputar, certo? Que isso não seja só o agora, porque se for só o agora, o Brasil vai voltar a perder competições e mais competições. Não precisa ser assim. Você tem que fazer a liçãozinha de casa aqui, ó. Ver o que foi que fez errado, ver o que foi que fez certo. E levar a forma como jogou, principalmente nessa fase mata-mata da Olimpíada, pra frente, gente. É isso. Não tem muito o que dizer. Mas parabéns aos Estados Unidos. Mereceu levar a medalha de ouro, na minha opinião. O Brasil mereceu levar a prata? Sim. Mereceu pela bola que jogou. Principalmente na fase mata-mata da Olimpíada. Certo? Principalmente, vale dizer. A Alemanha mereceu o terceiro lugar? Venceu a Espanha. Então mereceu. Beleza? Vale dizer que venceu a favorita, vou voltar a repetir, a ganhar a medalha de ouro, né? Então, a Espanha, que nem volta a repetir isso também, medalha levou para casa, né? No futebol feminino. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Falar da final da Olimpíada no futebol masculino. Marrocos ficou na terceira posição, vale dizer. Espanha campeã e França em segundo lugar. Bom, 5-3 França, ou 5-3 Espanha no caso, contando com a prorrogação, em cima da França. A França fez 1-0 no jogo, a Espanha virou ainda no primeiro tempo para 3-1. A França foi buscar no segundo tempo empatando em 3-3, assim levando para a prorrogação. Na prorrogação, a Espanha fez mais 2 gols e venceu por 5-3, né? Gente, um jogaço, digno de uma final de Olimpíada, tá? 8 gols, né? Vale dizer, numa final de Olimpíada no futebol masculino. A Espanha tinha sido a última seleção da Europa a conquistar o título no futebol masculino da Olimpíada. Beleza, gente? Em 1992. E volta a conquistar, né? A Europa volta a conquistar desde 1992, não conquistava. Volta a conquistar com a Espanha. Mais uma medalha de ouro. A Espanha que conquista sua segunda medalha de ouro na Olimpíada, tá? No caso do futebol masculino. E é isso, galera. Parabéns à Espanha. Muitos valores individuais e vai fazer muito bem a seleção principal daqui pra frente, hein? Vamos embora para os resultados de ontem.